Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos abrindo uma exceção no programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus, né? Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, da rua Sebastião Alves Marcato, 119, ali na segunda paralela, garagem São Francisco. Você passando o trevo da BR, que vai para a BR-040, que vai para a BR-040, a primeira à esquerda você entra, a segunda paralela, nós estamos ali, graças a Deus, para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 9 horas, temos uma ceia, uma ceia do fortalecimento, um momento muito precioso de louvor a Deus e buscar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e o fortalecimento do Senhor sobre nós. E às 6h30 da tarde também estaremos lá juntos para adorar a Deus e participar da ceia do fortalecimento. Chegando lá, você vai encontrar os espaços dentro da igreja em que você poderá sentar e não assentar. Terá lá o pessoal para te atender com álcool e tudo mais, como manda as regras, as leis. E também você que estiver lá, não se esqueça de levar a sua máscara, porque isso é muito importante para nós e para você também, tá bom? E no dia 1º de maio, sexta-feira, nós vamos começar a nossa campanha contra os exterminadores de riqueza, ou seja, os gafanhotos do inferno. Vamos estar orando, buscando a Deus, pedindo a Deus para repreender todo o mal, toda a força do mal, em nome de Jesus, que vem tentar destruir a nossa lavoura, a nossa colheita. Porque eu declaro, nós vamos plantar, nós vamos colher e nós vamos desfrutar. Em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos plantar, nós vamos colher e nós vamos desfrutar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus, né? Graças a Deus. E nós estamos aqui essa noite de uma forma, vamos dizer assim, especial ou excepcional, sei lá qual seria a palavra certa, para nós concluirmos com o nosso cronograma dos nossos 21 dias do jejum da vitória, que diz assim: a palavra do nosso Deus no capítulo 25 do livro de Atos e 26 também serão os dois capítulos que nós vamos ler esse desenrolar, né, de Paulo junto aos seus acusadores, o desenrolar de Paulo junto às acusações sobre os imperadores agora, né, que fazem parte agora do julgamento, enfim. Vamos ver o que nós vamos aprender nesses dois capítulos, em nome de Jesus. É mais agora uma parte da história, né, daquilo que estava para o desenrolar da prisão de Paulo até a chegada em Roma, onde ele é morto. Mas vamos ver o que nós vamos encontrar por aqui. No capítulo 25, versículo 1 em diante, diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos teus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor, fazendo contra ele
muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca das acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano ordenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa, entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois me parece razoável enviar um preso pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. No capítulo 26, continuando a palavra, diz assim o rei Agripa: então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles.
Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem que tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus em fervor, dia e noite. E por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes do sacerdote, lancei mão muitos santos na prisão, quando eles eram ordenados à morte e eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir de cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir-o servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu propósito. Eu o livrarei, do seu próprio povo, e os quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio e tentaram matar-me. Mas, tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas Moisés disseram acerca do que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de morrer e, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro de bom senso. O rei estava familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em nenhum lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que tão pouco tempo pode converter-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice.
como também os que estavam sentados com ele. Saindo do salão, comentavam sobre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: eu poderia ser posto em liberdade se eu não tiver. Ele poderia ser posto em liberdade se eu não tivesse apelado a César. Está aí os dois capítulos 25 e 26 que nós lemos, e dentro do cronograma dos 21 dias, e como sempre nós nos debruçamos a separar, a entender e procurar compreender aquilo que o Espírito Santo pode falar conosco entre essas linhas, que ficou mais dentro do contexto das acusações e das defesas de Paulo, junto ao povo judeu contrário a ele e junto às autoridades constituídas naquela época. O interessante é que vale ressaltar, não desmerecendo o capítulo 25, mas no contexto geral do 25 e 26, que está em julgamento ali a posição dos judeus em relação a Paulo e a posição de Paulo em relação aos judeus. Então, não desmerecendo nenhum capítulo nem outro, mas fazendo com que haja uma junção entre os dois, eu separaria uma palavra que Paulo deixou muito claro diante do rei, Agripa. No versículo 19, no capítulo 26, Paulo fala assim: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. A visão divina, a visão do meu chamado, a visão de eu ser alcançado, da visão de eu ter sido chamado, da visão de eu ter sido comissionado, da visão que o Senhor me escolheu para estar entre os mais simples e os mais poderosos, como ele estava naquela hora. Ele não foi desobediente à visão celestial. E ele fala: preguei em Jerusalém, depois em Damasco, em Jerusalém, em toda a Judéia, também aos gentios. Eu não fui desobediente àquilo que eu vi. Não fui desobediente àquilo que eu ouvi. Não fui desobediente ao meu chamado. Não fui desobediente à minha comissão ou o meu comissionado. Eu não fui desobediente à visão celestial. E por causa dessa visão celestial, ele estava ali pregando para um homem. E a pregação foi tão preciosa, tão poderosa, tão clara, que aquele homem entendeu. Por isso que ele faz aquela resposta. Por isso ele faz aquela pergunta, ele dá aquela resposta. Por um acaso, em pouco tempo, você quer me converter ao cristianismo? Paulo não falou para ele aceitar Jesus. Paulo não falou para ele entregar a vida dele para Jesus, ou arrepender dos seus pecados e ter o dom da vida eterna. Não, Paulo não falou isso claramente. Mas o Espírito Santo, usando aquela oportunidade, usando a pregação de Paulo, o anunciar de Paulo, desde os tempos de Moisés até naquele momento, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele foi tocado pelo Espírito Santo a ponto de dizer: você quer em pouco tempo me converter a cristão? O Espírito Santo havia falado com ele. O Espírito Santo já começou a ministrar no coração dele. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E o interessante é que há um tempo atrás, uns dias atrás, há um momento atrás, ele fala: eu quero ouvir este homem. Puxa vida, que bacana, eu quero ouvir este homem. Ou seja, eu quero ouvir o que ele vai falar, qual será a defesa dele, eu quero ouvir este homem. Olha que coisa interessante. E ele ouve o homem, mas ele ouve o Espírito Santo. Ele ouve o Espírito Santo porque, como nós falamos, sem ser repetitivos, Paulo, quando está ali ministrando, pregando, falando, o Espírito com certeza começou a trabalhar no coração dele, o Espírito Santo, e ele fala: se você quer me converter a cristão, em pouco tempo, em pouco, Paulo fala, em pouco ou muito tempo. Irmãos, que coisa preciosa, né?
E Paulo deixa uma resposta muito interessante na sua defesa. Eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou sendo julgado por um povo judeu. Eles estão querendo me matar, estão querendo tirar a minha vida. Eles estão me acusando de algo que não fiz, não aconteceu, mas há acusações. Mas quando ele faz a sua defesa, contando a história, trazendo à tona a Acripa, a história judaica, a história dos judeus, falando dos profetas, profeta Moisés, um dos grandes profetas que eles tinham por causa dos 10 mandamentos, as leis. Tinha Abraão também como personagens importantes, não desmerecendo os profetas. Mas ele fala de tudo isso, ele fala de todas essas coisas e no desenrolar da sua defesa, ele coloca uma frase: não fui desobediente à visão celestial. Nosso Deus, um homem que causou tanta crueldade, tanta morte, tanto assassinato na igreja que ele perseguiu, agora ele, de perseguidor, ele é perseguido. E este homem, ele diz, de uma forma clara, como nós falamos ontem, convicta: eu não fui desobediente à visão celestial. Não desobedeci ao meu chamado. Não desobedeci à minha conversão. Meu Deus. Tem gente que por pouca coisa, por vaidade, por títulos, por posições, não obedecem mais à visão celestial, não obedecem mais à visão do Evangelho, não obedecem mais, querem viver politicamente correto, escondido às sombras de outras coisas, que a bem da verdade não lhes causarão sombra nenhuma. Permitirá assim que o sol quente dos problemas, do pecado, da maldade venha sobre eles, porque a nossa verdadeira sombra é a cruz do Calvário. A nossa verdadeira sombra é a cruz de Jesus. É aonde eu devo me esconder, é aonde que eu devo me proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Paulo, ele fala algo muito bacana, que nos chama a atenção, nos faz pensar: eu estou sendo fiel à visão celestial? Eu estou sendo fiel à visão que Deus um dia me deu, quando se apresentou a mim na pessoa do Espírito Santo? Não só para tirar o mal que estava sobre mim ou sobre nós, o mal que estava sobre as nossas costas, a religiosidade, a prática de coisas escuras e estranhas. Será que eu estou obediente a essa visão? Tem gente que mal começou o Evangelho e já está querendo se afastar da visão do Evangelho, colocando em risco a esposa, filhos, colocando a sua própria vida em risco, a vida espiritual, colocando em risco
a salvação eterna por prazeres momentâneos. E Paulo, ele diante de um julgamento, diante de um tribunal, ele poderia querer de uma forma assim, inteligente, sábia, sei lá, ele poderia querer, né, fazer, não, rei, não, ele é firme. Eu fiz tudo, aconteceu tudo, eu não desobedeci, eu não fui desobediente. A visão celestial está bem aqui diante dos meus olhos. O versículo 19. E às vezes a gente desobedece a visão celestial, não queremos mais a visão celestial, não queremos mais esse evangelho. Tem uma outra coisa, a gente às vezes pensa assim, vamos mexer no evangelho, vamos colocar alguma coisa, vamos acrescentar alguma coisa. E Paulo dá esse grande testemunho. E nós terminamos nessa hora de pensar sobre isso dizendo: o que eu devo fazer para recuperar a minha visão celestial? O que eu devo fazer? Não vamos falar o que me fez desobedecer, mas vamos falar o que eu devo fazer para recuperar a minha visão celestial. O que eu devo fazer para recuperar a visão do reino de Deus e das coisas de Deus? Eu vou deixar como ilustração no livro de Marcos, capítulo 5. Deixa só nós confirmarmos para você depois ler. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. No livro de Marcos, no capítulo 5, Jesus estava chegando deixa eu ver se é Marcos. Isso, Marcos mesmo. Jesus estava saindo de uma cidade para ir para uma outra região. E de repente Jesus, ele é parado, ele é seguro por um cego. E esse cego, de uma forma violenta, começa a gritar por Jesus. Esse cego começa a gritar para que Jesus viesse socorrê-lo, viesse ao seu auxílio, viesse ao seu encontro. Lá em Marcos capítulo 10, nós vamos ver Jesus tratando desse rapaz. Eu vou deixar para você ler Marcos capítulo 10, aonde quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó, me parece, e esse homem começa a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. E ele parou. Quando chegaram a Jericó,
Uma grande multidão estava saindo da cidade e filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando Jesus vai saindo, ele começa a gritar: Filho de Davi, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele fazia isso não parava de falar, insistia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que você deve fazer para recuperar a sua visão? Como esse rapaz, esse cego chamado Bartimeu, ele fala para Jesus: eu quero ver de novo, eu quero ver de volta, a tornar a ver. Alguma coisa fez com que ele perdesse a visão, uma doença, um problema na vista. Mas o que te fez perder a visão do céu, meu amado e minha amada? O que fez você perder a visão das coisas celestiais? O que te fez perder? Como este homem, comece a clamar como este homem clamava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu quero ver de novo. Quando eu vejo, gera em mim prazer. Ao ver algo, quando você vê uma torta, um bolo, vai gerar em você um prazer, um desejo de comer aquele bolo. Quando você ouve, a formação do desejo passa por um outro processo. Mas quando você vê o bolo, automaticamente você gera em você o prazer de comer aquele bolo. Gera em você rápido o desejo de uma ação para comer aquele bolo. Gera em você e desperta em você uma ação instantânea de pegar alguma coisa para comer aquele bolo. E eu te pergunto, aliás, eu te falo, peça a Deus para recuperar a tua visão pelas coisas de Deus de volta. Peça a Deus para poder recuperar a tua visão para ler a palavra, para você estar inteirado nas coisas de Deus, na oração, no louvor. Pede a Deus: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus vai recobrar a tua visão para a glória do nome dele. E aí você vai poder falar como Paulo falou: não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Programa Liberdade e Vida, e liberdade e vida só em Jesus. Queremos orar por você nessa hora, por sua família, pelo seu lar, pela sua casa, no nome de Jesus, pedindo a Deus em favor da sua casa, clamando a Deus por cura, clamando a Deus por libertação, clamando a Deus por livramento, clamando a Deus para que as portas sejam abertas, para que Deus venha operar de uma forma muito preciosa na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
em nome de Jesus, né? Minha esposa trouxe aqui alguns nomes. Vamos orar pelo pastor Aloysio, que é avô, essa semana nasceu o seu netinho, né? Vamos orar pelo pastor Aloysio, Raquel, a Karine e o Cauã. Nós vamos orar pela Aline Rosa, que pede oração pela sua família e todos os seus familiares, pelo Eduardo, o Leonardo, a Cleusa, o Leomárcio, a Ludmila e a Raíssa. Vamos orar pelo Diógenes da Silva, Camila Bittencourt. Vamos orar pela Edilene Coelho, para Fabiana Silva, para o Rodrigo Silva, para a Gabriela Silva e para Mariana Silva, graças a Deus. Nós vamos orar pela família da irmã Lúcia Faria, que pede oração para a sua família, que pede oração para a Nislane, para a sua família, a Flauzina e o Ninho Merson, que faz parte da família também, como o Fernando Venâncio. Nós vamos orar também para eles, né, que faz parte da sua família. Nós vamos orar pelo meu primo José Carlos, da JC Empreiteira, Construção e Gesso. Um grande abraço, irmão José Carlos. Meu primo, a irmã Nininha, eu me lembro que tem um grande testemunho com o irmão José Carlos, a gente não era convertido ainda. O irmão José Carlos tinha uma mercearia do lado da minha casa. Numa bela noite, você lembra, José Carlos? Irmão José Carlos. Agora é irmão, né? Nós virou tudo crente, né, rapaz? Graças a Deus. Você lembra? Eu era um rapazinho lá, cheguei para ele e falei assim, dá uma garrafa de vodka. Me vendeu a garrafa de vodka. Deus que me perdoe. Ô noite, viu? Mas hoje nós estamos tudo na presença de Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vamos orar para todos vocês, para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Agradecer a Deus e pedir a Deus para continuar nos abençoando, no nome de Jesus, e abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Deus, nós queremos colocar diante do seu altar a vida do teu filho, a vida da tua filha, do teu servo, da tua serva, Pai, e pedir, meu Deus, que o Senhor venha alcançar cada família, cada lar, cada pessoa agora, no nome de Jesus. Pai, venha fortalecer, venha, meu Pai, curar, venha abrir as portas do trabalho, meu Deus. Pai, em no nome santo de Jesus Cristo. Venha, meu Deus, operar na vida de cada um agora, meu Deus, que de uma forma muito preciosa nos assiste, meu Pai, e de uma forma muito poderosa nos acompanha, meu Deus, em nome de Jesus. Venha alcançar, meu Deus, a todos de uma forma preciosa. E mesmo aqueles, meu Pai, que não sabem que os seus nomes estão embutidos, envolvidos na oração, por amor da família, vá ao encontro deles, ó Deus Todo-Poderoso, suprindo suas necessidades, suprindo, meu Deus, Pai Santo, suas carências físicas, emocionais, espirituais e familiares. Venha suprir, meu Deus, com a presença do Espírito Santo e abençoar, pelo poder do Espírito Santo, a cada vida agora, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Oh, aleluia. Oh, maravilha, viu? Glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos juntos nessa noite, né? 9h, 9h30 da noite, é o horário do programa, já são 10h09. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado porque você esteve conosco nesse tempo tão bacana, tão legal. E confiamos que Deus está te abençoando, estará te abençoando de uma forma muito poderosa e maravilhosa no nome de Jesus. Amanhã, ceia do fortalecimento, às 9h da manhã,
de 9 às 10 da manhã, e à tarde de 6h30 às 7h30. Será transmitido também online. Você prepara um copo d'água e um pedaço de pão, porque a ceia do fortalecimento, ela envolve esses dois elementos, o pão e a água. O pão representando a palavra de Deus e a Jesus Cristo, e a água representando o Espírito Santo e a Jesus também. Amém? Então amanhã a gente se vê, se Deus quiser, em nome de Jesus. De manhã ou à tarde, se Deus quiser. Leve a sua máscara, sente nos lugares, né, marcados, né, para você estar. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, meio-dia. Amanhã é só meio-dia, tá bom, campeão? Amanhã, meio-dia, nós vamos, meio-dia, aliás, um encontro com a palavra. Só amanhã, né, nós vamos encerrar. Depois nós vamos passar uma programação bem bacana para você nos acompanhar durante a semana, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, boa noite, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.